Deixa desabilitado por enquanto. F, totalmente de frente. A próxima opção aqui são os brushes. Então o ZBrush tem muito brush, não precisa você ficar baixando brushes na internet toda hora, procurando brushes que façam, não precisa fazer isso. Tem bastante brushes para você começar e geralmente você consegue fazer tudo com esses brushes. Então, os brushes padrões, eles ficam aqui em cima. No meu caso, eu coloquei algumas coisas que eu uso bastante aqui embaixo. Eu não enchi a tela, não faço muitas alterações na minha tela, não precisa se fazer muitas alterações. Como a gente vê na internet, como aqueles caras já são muito profissionais, tem tudo aqui fora, tudo já espalhado na tela, para ele não precisar ir nos menus nas laterais e nem nos menus aqui em cima. Geralmente eu trabalho com o padrão, quase o padrão. Então, quando você vem aqui no brush, você tem vários tipos de brush. O primeiro já está aqui automático, é o standard, que ele vai criar esses alto relevo, né? Ele baseando numa esfera. Ele pega uma esfera, ó, e ele vai criando esse alto relevo. Se você usar o Alt, segurar o Alt, ele faz um negativo. Todo brush vai funcionar desse jeito. Se você pressionar o Alt no teclado, fica negativo. Se você soltar, é o normal, é o positivo. Então o ZBrush também tem aqui, ó, Z ADD, que seria positivo adicionar, Z sub, que seria subtrair. Então, segurando o Alt, eu vou fazer o sub. Soltando o Alt vai ser o normal, é o ADD. Na realidade, o Alt é a inversão do valor que tiver aqui em cima. Então, se eu tiver no sub, ó, já está sub. Se eu segurar o Alt, ele vai inverter. Inverter o botão que está pressionado aqui em cima. Então, ele vai estar usando o ADD, segurando o Alt. Intense é a intensidade, né? Então, você se colocar 100, dá um giro aqui, tá bem mais forte. Então seria a intensidade 4. Nem faz cócega, não tem muita diferença aqui. Não tem força suficiente, então tem que passar várias vezes. Vamos pegar aqui no histórico e voltar para 0. Então beleza. Aí o que a gente aprende? Já vimos aqui a intensidade, que o brush ele tem o adicionar, o sub, e tem a intensidade também. E essas linhas aqui, esses dois pontinhos mover, vou pegar esse mover, e a gente tem aqui no nosso objeto dois pontinhos vermelhos. Então isso simboliza a simetria do objeto. Então a simetria funciona o seguinte: você no ZBrush você só precisa esculpir um lado. O outro lado vai fazer exatamente o que você quis. Fez o outro lado, né? Então ele é simétrico. Para o início de um personagem, quando você está criando um personagem no início, isso ajuda bastante, porque um braço de um lado é de um jeito, o braço do outro lado também do mesmo jeito. Mas quando você começa a colocar na pose, na distorção, isso vai atrapalhar bastante. Então, geralmente, você vai desabilitar isso aqui. Então, no teclado é a letra X. No teclado. Aqui, transforme, active Symmetry, que é ativar a simetria, você desmarcou, ele desativa a simetria. Coisa importantíssima também para a gente trabalhar. Vamos voltar aqui. Por 0. Desmarcar aqui, desmarcar. Então, o X é um atalho para ativar a simetria, para mim não precisar ir lá aqui no menu Transforme, Symmetry, Active Symmetry. Essa simetria, o objeto tem que estar no centro. Então você tem que estar trabalhando com o objeto no centro para ele obedecer a simetria. Então se eu puxar um objeto para cá, você vê que o pontinho lá tá lá do outro lado da tela. Então ele está obedecendo quem? Ele está obedecendo
o centro do mundo. Tá aqui, ó, o centro do mundo tá aqui. Então se eu puxar, não vai acontecer nada com o outro lado, porque o centro daqui, a simetria não alcança lá. E então a gente tem essa aqui, a simetria por dinâmica, que seria a simetria do objeto. Então, se o seu objeto não estiver no centro do mundo e você quiser trabalhar com a simetria do objeto, então ele vai cortar o objeto ao meio e vai trabalhar com a simetria dele. Então, é uma simetria do objeto. Bom? Cortou. Ctrl Z aqui, ou volta aqui na... Volta aqui. Desabilita. Beleza. Então, aqui a gente já viu o standard. Não vou tirar X. Aqui a gente tem o tamanho do draw. Segurando o Alt, eu tenho um menu rápido. Então aqui tem aqui, ó, draw size, que seria o tamanho da... Quero fazer essa linha pequena, o fim a linha grande. O focal, que seria essa elipse que tem aqui no meio, são duas elipses, né? Uma pequena, o de baixo, o pequeno é o foco, onde está o foco. Então se eu pegar esse foco, o focal, e colocar muito pequeno, ele focou em pequenas áreas, né? Pequenas áreas. Se eu colocar grande, ele vai focar uma área maior do objeto. Deixa eu explicar melhor aqui. Aqui, vai dar para ver melhor. Pronto. Então, esse aqui eu vou estar drag target, né? Puxar. Então, eu vou estar puxando. Então, você vai ver que o meu focal, ele está no 0. Então, a bolinha está bem no meio. Então, entenda que quem tiver, né, dentro dessa bolinha vai estar 100% visível, 100% focado. E quem estiver mais distante do centro dessa esfera do meio, ela vai estar perdendo seu foco e vai ficar desfocada. Então ela não vai ficar sem ficar esse blue aqui, esse desfocadozinho. Então se eu colocar aqui, todo o objeto perdeu toda a informação, ficou focado só o centro. Perdi as pontas, ficou focado muito o centro e foi dando aquele fade, né, aquele degradê, e foi desfocando em volta. Vou colocar aqui 100, menos 100. Tudo está focado. Tudo dessa alfa está focado. Vou colocar aqui menos. Muito importante também a gente saber usar essa ferramenta aqui. Basicamente com isso aqui, basicamente com você tendo esse entendimento do alfa aqui, vamos voltar para o freehand para ele... Você entendendo como funciona aqui esse brushzinho aqui, ó, tem a opção do dots, que ele vai criar o dots, a gente explica melhor depois. Você vai entendendo melhor. O drag, que é o que eu só faço puxar para cima para ele desenhar fazer o desenho aqui. E esses outros, bem mais tarde a gente vê. Mover. O standard. Você vê que ele repete, não é o que está aqui, o alpha. O clay builded. Ele pega esse quadrado, ó, repete tanto que fica umas linhas e aqui dá para ver. E é uma das ferramentas mais usadas para anatomia. O clay,
É basicamente a mesma coisa daquele lá. Ele é mais lisinho. O Smooth, que esse aqui geralmente vai aparecer quando você estiver segurando o Shift. Então você tá todo aqui, ó, mostrando essas linhas, você segura o Shift e ele vai dar um Smooth, vai suavizar essa partezinha aqui. Aquelas linhas, aquele detalhe deixou mais usamos bastante também.